Josué capítulo 13, versículo 1 diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Meninas, o tempo que nós temos de ministério, ou o tempo que nós temos de conversão, ele não diz muita coisa a respeito daquilo que Deus ainda pretende fazer através de nós. Josué já tinha feito bastante coisa. Quando você lê o livro de Josué, você percebe como ele foi tremendamente usado pelo Senhor depois da morte de Moisés. Ele já estava velho, e Deus falou com ele: você está velho. Deus não negou a condição de idade avançada que ele tinha, mas ainda há muita terra a ser conquistada. Quanto de terra ainda tem no seu coração para ser conquistada pelo Senhor? Quanto do seu coração ainda não é do Senhor? Talvez você já esteja velha na presença de Deus. Talvez você já tenha feito bodas, mas ainda há terra para que o Senhor conquiste no seu coração. A terra tem que ser toda dele. Tudo que é seu deve pertencer ao Senhor. Não pode haver uma área na sua vida que você ainda retenha. Você ouve a palavra e concorda com quase tudo, mas tem aquele detalhe que você ainda não abriu o seu coração para aceitar. Essa é uma terra que o Senhor precisa conquistar no seu coração. E enquanto a terra não for toda dele, sempre haverá um estranho, um Deus estranho para te atormentar. É exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus. Deus falou: é para entrar e conquistar tudo. Matar o povo, tirar tudo. A terra é de vocês, vocês vão começar do zero. O que eles fizeram? Entraram e não destruíram tudo. Pouparam alguns povos que viviam na terra de Canaã. Isso é muito claro lá no livro, no final de Josué e Juízes. E o que aconteceu? Aqueles povos que eles pouparam foram responsáveis por levá-los a adorar outros deuses e a abandonar o Senhor. Então, aquele pedacinho que você ainda não entregou para o Senhor Jesus, ele pode te tirar totalmente da presença de Deus. Então, leia de novo. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser. Quanto de você o Senhor ainda não possui? Eu não sei, mas hoje é dia de entregar por inteiro. Amém? Passa uma página para frente. Josué 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefonel, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Para um pouquinho, vamos recapitular a história. Deus tira o povo do Egito, leva lá na portinha da terra prometida, manda 12 espias, eles olham, constatam que a terra de fato era boa, que manava leite e mel. Só que eles olham também os habitantes da terra. Dos 12 espias, 10 voltam tremendo de medo. E fazem o povo desanimar. E 2 são fiéis àquilo que Deus tinha dito, Josué e Calebe. Eles dão um relatório: olha, a terra é boa, os homens são valentes, mas Deus é conosco e nós vamos vencer. O que acontece? O povo acredita em quem? Nos 10.
se revolta, chora, amaldiçoa, parará, parará. O que Deus faz? Leva o povo de volta para onde? Para o deserto. Bem, vocês têm que ler a Bíblia. Você sabe essa história? Amém. Então tá bom. Então quanto tempo eles passam no deserto? 40 anos. Depois que morre todo mundo daquela geração, com exceção de Josué e Caleb, Deus leva eles de novo lá na portinha da terra prometida. É ou não é? E aí eles começam a conquista com Josué. Moisés morre e Josué começa a conquista. E aí o Caleb vem e ele lembra Josué disso aqui. Ele fala, olha, eu estava com você quando a gente veio aqui, viu isso tudo, deu um relatório digno de confiança. O povo não quis acreditar, mas eu fui fiel ao Senhor. E o Moisés me prometeu que o lugar onde eu pisei, o lugar onde eu espiei, seria meu e da minha descendência perpetuamente. Então eu estou aqui para querer o que é meu. Repare agora. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Tinha tudo para se aposentar, né? Tinha tudo para dizer assim, agora, o lugar que me derem, eu vou ficar quietinho, vou morrer quietinho ali. E o que ele disse? Deus me manteve vivo até hoje, é porque Ele quer que eu vá lá. E hoje, 45 anos depois, eu tenho tanto vigor para a batalha quanto eu tinha lá atrás. Que coisa maravilhosa. É você manter esse vigor na presença de Deus. Você começou na escolinha cheia de gás, cheia de pique, cheia de ideias, de vontade. E aí vem o deserto, amiga. Foram 45 anos de deserto para o Caleb. Todo mundo que ele conhecia morreu. E ele ficou. E ele foi ficando, e foi ficando. E quando chegou a hora da batalha dele, ele estava tão disposto quanto no começo. Irmãs, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder o amor, porque o deserto vem e o deserto vai escaldando a gente. A gente vai se decepcionando, criando expectativa em cima do homem e o homem vai frustrando essas expectativas. A gente vai se decepcionando com colegas de ministério. A gente vai ficando cansada. Mas não é para ficar cansada, porque ainda tem muita terra para conquistar. Porque as crianças que você evangelizou há 10 anos atrás não são mais crianças. E outras crianças chegaram e elas também precisam da palavra de Deus. Nós precisamos desse espírito de Caleb, de batalha. Não interessa há quanto tempo. Está chegando aquela novinha, você não pode ser aquela que vai dizer assim, vamos ver quanto tempo ela vai durar, né? Está repreendido. Você tem que ser aquela que vai pegar e vai dizer, olha, você está chegando na batalha agora, eu vou te ajudar. Porque isso aqui é guerra, mas é vitória também. Continua lendo para você ver que maravilha. Versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa. O moço não pediu moleza, gente. Ele pediu uma região... Uma região o quê? Montanhosa. Amigas, eu fui em Israel. Quando falo que o negócio é montanhoso, vou te dizer, pedra sobre pedra. E ele pediu a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele não pediu facilidade. Na época você ficou sabendo, olha quem morava lá. Os enaquins viviam lá em suas cidades grandes e fortificadas. Os enaquins eram os gigantes, os homens, aqueles que os espias viram e disseram assim, nós não vamos dar conta. Era eles que estavam lá na região em que Caleb tinha pisado. E com 85 anos ele falou assim, olha, eu quero lá. Onde vivem os gigantes, onde tem cidades grandes e fortificadas. É lá que eu quero. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Aleluias.
Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Irmãs, não é moleza. Deus não chamou a gente para moleza, Ele chamou a gente para batalha. Mas é na batalha que a gente vai provar o nosso chamado. Não interessa se você veio aqui hoje e disse assim, mas eu estou há 10 anos no ministério infantil. Glória a Deus, quero ver você daqui 10 anos aqui também. Quero ver você com o mesmo vigor, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Porque a obra de Deus não para. Se você continuar lendo Josué, depois que ele divide as terras, são estabelecidas cidades-refúgio. São as cidades para onde podem fugir aqueles que cometeram algum assassinato sem intencionalidade. Né? Então o cara estava lá, o outro caiu no buraco na propriedade dele, morreu. A família tinha o direito de vingar a morte, mas como foi sem intencionalidade, ele tinha que fugir para uma das cidades, refúgio, até ser julgado. Né? E se ele fosse julgado inocente, ele podia voltar para a casa dele. Então, Josué divide cidades, refúgio, espalhadas por todo o território. Uma das cidades foi Hebrom. A terra que o Calebe lutou para conquistar, virou uma cidade para acolher gente que tinha matado os outros. Olha que maravilha. Aí, depois disso, por isso vocês têm que ler a Bíblia. A tribo de Levi não tinha território. O que Josué fez para a tribo de Levi? Os levitas eram aqueles responsáveis por servir no templo. O que os levitas ganharam? Eles ganharam as cidades refúgio. Então, depois que Calebe conquistou Hebrom, expulsou de lá os Enaquins, o que Josué fez? Ô Calebe, agora você dá para o levita essa cidade, você vai ficar em volta. A cidade não é sua mais. Alguém conhece isso no ministério? Você vai lá, arranca o toco, ara a terra, conquista, conquista, conquista. Quando está tudo bonitinho, o pastor fala assim, agora não é você que vai cuidar daqui mais não, você vai para o Ministério dos Jovens, a irmã vai cuidar aqui. E a gente faz o quê? A gente vai pastorear no lugar que Deus botou a gente para pastorear. Porque não interessa, você conquistou lá, mas agora Deus falou que lá é do outro, então eu vou ficar aqui. Continua lendo Josué na sua casa, você vai ver que Calebe deixou de ter Hebrom e passou a ficar com o entorno da cidade de Hebrom. E ele desanimou? A gente não pode desanimar. Não pode desanimar. A obra de quem? Ele faz dela o que ele quiser. Ele bota o pastor que ele quiser. Na igreja que ele quiser. E quando é transferido, todo mundo fica assim, a obra vai continuar. Vai porque ela é do Senhor. Tem aquele pastor que tem mais uma intimidade com a escolinha? Tem aquele que não tem nenhuma? Tem. E a sua missão é a mesma. Ela não muda porque mudou o pastor. Hoje está aqui o ministro Sadam, estou eu aqui, amanhã não estou, a obra muda? Não muda nada. Porque a obra não depende de mim, quem sou eu? Eu sou serva como vocês. Então, no lugar que você é colocado, é o lugar que você tem que estar. E se o pastor te disser, irmã, eu quero que faz assim, que ele vai dar a bênção. Josué abençoou Calebe, ele foi lá e conquistou. Não desanima, não esmoreça, não fique querendo moleza. Irmã, agora eu quero ficar só com os grandes, porque eu estou cansada dos meninos pequenos, é uma mordeção na sala, e cada hora um faz xixi, e aquela brigaiada. Eu estava rindo, falei com a irmã que eu fiquei na escolinha, estou ficando ainda, que os meus meninos não ficam ainda sozinhos, né? Os filhos do pastor não ficam na escolinha. Fala, Deus, né? Pagando a língua até a alma. Aí elas estavam tentando apaziguar 2 crianças com menos de 4 anos e dizendo a elas assim, fulaninho, você tem que aprender a dividir. Eu fiquei olhando assim, falei, sabe de nada, inocente. Uma criança de 2 anos, não,
Divide. Não divide. Não importa o que você faça na face da terra, ela não divide. Porque ela não tem capacidade emocional e cognitiva para entender que se ela dividir agora, depois vai voltar a ser dela. Isso não existe na cabeça de uma criança de 2 anos. Para ela, tudo é definitivo. Se a mãe dá as costas e vai embora, a mãe não vai voltar nunca mais. Por isso que ela abre o berreiro e esguela, porque ela não conhece, ela não antecipa o depois. E aí você fala com ele, dá o seu brinquedinho para o amigo, que depois ele devolve. Ele dá? E se você tentar tirar da mão dele? Ele chora. E se ele der, logo depois ele vai se arrepender. E vai lá e vai arrancar da mão do amiguinho. Então, estar em sala com meninos pequenos é pauleira. É ou não é? É. Então, tem gente que já chega na escolinha e fala assim, irmã, eu vim. Mas eu não vou ficar com os pequenos, porque eu não tenho jeito para eles. Me põe na sala dos grandes, que para mim é muito melhor. Estava falando com as meninas no almoço, né? Não é? Aí Deus vai lá e faz o quê? Bota você na sala que você jurou de pé junto que você não queria. E o que você faz? Você fica... E aprende a gostar dos meninos pequenininhos. Aí você gosta dos pequenininhos e fala assim, irmã, agora não me bota nesses grandes, não me dá uma preguiça desses meninos, a gente está pregando, eles estão conversando, então não, quero pequenininho, já me ajeitei aqui. Aí a irmã vai lá, a coordenadora, e faz o quê? Troca você de sala, sem te perguntar se você queria, se não queria, se você gosta, se você não gosta. Irmã, hoje você vai ficar na outra turma, o que você faz? Não tem moleza. Caleb pediu a região montanhosa, onde habitavam os Enaquins, e com cidades grandes e fortificadas. Mas ele pediu porque ele sabia. Versículo 12, finalzinho. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Se o Senhor estiver contigo, qualquer lugar que você pegar vai prosperar. Amém? Irmã, a minha igreja só tem uma turma, tudo misturado. Essa é a realidade de 66% das igrejas do nosso estado. Tudo misturado. Como que faz? Faz. A gente faz. Irmã, na minha igreja sou só eu. Como que faz? Faz. É com você que Deus está contando. Não fique esperando o cenário perfeito, porque ele não existe. Não existe. A gente está trabalhando para melhorar, mas o que a gente tem agora é o que a gente tem. Então nós vamos trabalhar com o que tem. Tem recurso? Glória a Deus. Não tem recurso? Glória a Deus também. Eu vou fazer dentro daquilo que está na minha possibilidade, crendo que se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar então. Feche seus olhos então. Senhor Deus e Pai, Deus, obrigada por essa palavra. Senhor, obrigada porque o Senhor tem se revelado a nós aqui nesse dia. Senhor, nós precisamos entregar toda a nossa vida para o Senhor. Assim como o Senhor disse a Josué que mesmo sendo velho, ainda existia muita terra para ser conquistada. Nós te pedimos aqui que o Senhor conquiste e tome posse de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Traz luz aqui hoje, no momento da oração. Ilumina, Pai, para que nós possamos enxergar quais são as áreas das nossas vidas que nós ainda estamos retendo para o Senhor. Quais são os espaços da nossa vida que nós ainda não entregamos a Ti por inteiro. Porque nós precisamos ser Tuas, 100% do Senhor. Precisamos do mesmo vigor, da mesma inteireza, da mesma fidelidade que Caleb teve quando foi espiar a terra prometida. Precisamos dessa disposição para, passados os anos na Tua presença, querermos ainda grandes desafios, grandes batalhas, crendo que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, não existe desafio que seja maior do que o Teu nome. Não existe circunstâncias que possam deter o Teu poder. Oh Deus, não queremos viver
viver acovardadas, viver acanhadas, ó Senhor, minimizando a tua glória e o teu chamado nas nossas vidas. Mova-se em nós nessa tarde, limpa os nossos corações, Senhor, de tudo aquilo que tem nos separado do Senhor. Tira o medo, meu Deus, em nome de Jesus. Tira o medo, tira a timidez, tira, Deus, toda a preguiça que está nessa irmã, todo desânimo, em nome de Jesus. Deus, faz a tua obra aqui nessa tarde, para que nós possamos conquistar e conquistar para o Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus.